Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, que calorzão abençoado, né? Os irmãos estão tirando as camisetas aí do armário e nós que estamos aqui à frente estamos com ar-condicionado aqui no máximo. Mas graças a Deus nós temos a oportunidade nessa noite de podermos estar aqui juntos, apesar do calor, e principalmente porque nós podemos, reunidos como igreja, nos lembrar do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Natal, para nós, necessariamente é Cristo. E aí alguém pode perguntar assim, pastor, e as outras expressões de Natal? Como é que fica? Meus irmãos, Natal é Cristo. O verdadeiro Natal é Cristo. Todas as outras tentativas, de alguma forma, de transmitir um Natal fora do presente que nós recebemos da parte de Deus, em nos dar o seu Filho, para nascer entre nós, crescer, desenvolver o seu ministério, ser crucificado, morto, ressuscitar, apresentar diante de Deus o sacrifício de fato que garante a satisfação de Deus quanto à sua justiça, isso somente Cristo pode fazer por nós. Então, quando você estiver pensando no Natal, não permita que nenhuma outra interferência aconteça, além da interferência daquilo que encontramos nas Escrituras, de que um menino nos deu, um filho nos deu, uma criança que foi entregue, o ente querido, o ente divino querido, foi entregue para morrer em nosso lugar. Queria convidar você para que nós pudéssemos dar início a esse momento de culto, com uma breve palavra de oração. Feche os seus olhos onde você está. Nós vamos buscar a presença do nosso Deus nesse momento. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, reunidos em Tua casa, e quando fazemos isso, a perspectiva que nos vem à mente é necessariamente o amor do Senhor para conosco. Nós, quando ainda éramos pecadores, quando estávamos totalmente afastados do Senhor, o Senhor nos amou. Nós que ainda somos pecadores, mas agora redimidos, tratados e conduzidos pelo Teu Santo Espírito a uma nova vida, nós externamos nessa noite gratidão pela salvação maravilhosa e a redenção que nós temos em Cristo, pelo presente que nos foi dado. E pedimos a Deus que durante todo esse momento de culto, nós possamos externar isso através das nossas orações, dos cânticos, da meditação na Tua palavra e no compromisso em vivê-la em conformidade àquilo que o Senhor fala conosco. Oramos assim, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos aproveitar desse momento e abrir em um texto bíblico que se encontra aí no profeta Isaías. Abra a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. Eu farei essa leitura e peço a você que acompanhe a leitura de onde você se encontra. Profeta Isaías, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 7, vai nos dizer assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste,
alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota que andava o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Meus queridos irmãos, você tem noção de que esse texto ele foi escrito muito antes de Jesus ter nascido? Olha que coisa impressionante. O profeta Isaías já havia recebido da parte de Deus revelação a respeito desse que é nomeado, adjetivado por diferentes formas. Nós temos vários títulos que reúnem tanto a divindade como a humanidade de Cristo. Se você observar bem aí no verso 6, a partir do verso 6, esses títulos, você vai verificar uma combinação entre aspectos humanos e aspectos divinos. Maravilhoso, Conselheiro, Deus, Forte, Príncipe, não, antes de Deus tem Pai, né, da eternidade, Príncipe da paz. E quando o verso 7 diz que o governo estaria sobre os seus ombros, nós temos a observação de que todos esses atributos que nós encontramos naquele que seria o Messias, certamente representaria a paz, a tranquilidade, a reconciliação do homem com Deus. Então, quando a gente fala de Natal, nós temos que fazer referência, sim, à esperança, à alegria, à paz, sermos gratos pela visitação de Deus, fazermos referência na nossa família, prepararmos a nossa casa para esses momentos de celebração, para que Cristo seja, de fato, a evidência, porque, de fato, foi o presente que nós recebemos. E esse é o maior que nós poderíamos receber em toda a terra, em todos os momentos, em todos os contextos. Vamos adorar o Senhor nesse instante, cantando juntos o hino de número 231, o primeiro Natal. Peço a você que fique em pé, para que nós possamos assim, com toda alegria e entusiasmo, adorarmos ao Senhor com o hino de número 231. Proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores São de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho afinal, suportavam da noite o frio também. Natal, Natal,
Ainda de pé, meus irmãos, eu convido a leitura do texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 20 até o verso 23. Mateus, capítulo 1, do verso 20 ao verso 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Podem sentar, meus queridos. Meus irmãos, quem é que está ponderando aqui? Claro que é uma pergunta retórica, né? José está ponderando aqui. O que é que havia acontecido? Ele se encontrava compromissado com Maria. Maria se encontra grávida pelo poder do Espírito Santo. E os irmãos hão de convir que não era uma situação fácil de ser explicada ou admitida naquele contexto. José então resolve deixar Maria secretamente, para que não lhe trouxesse nenhum dano. Mas o anjo vem ao encontro de José e diz assim: José, não tema, não deixe de considerar o fato de que o que está acontecendo com Maria é um grande milagre da parte do Senhor. E é exatamente nesses termos que o anjo diz para ele: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Você já pensou, meus irmãos, você está numa situação como essa, compromissado com alguém, nestes termos, e de repente acontecer desta maneira? É fato que esse é um fato único, que só aconteceu na história de José e Maria. Só eles podem relatar de fato como foi aquele contexto. Mas o que é impressionante é que José escuta aquilo que o anjo diz para ele. Mas o anjo não para por aí. No verso 21 ele diz: ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. E aqui nós temos uma conceituação bastante típica, própria. Já no Antigo Testamento nós já sabíamos que sem sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o anjo, em outras palavras, mesmo que não seja com toda a profundidade entendido aqui por José e Maria, mas ele está dizendo o seguinte: olha, essa criança que nascerá, que receberá o nome de Jesus, ele vai salvar o povo dos seus pecados. Talvez não se soubesse ainda o dimensionamento que isso teria, mas já foi dito, esse será Salvador. Mas salvar de quê mesmo? Dos nossos pecados. E se nós dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos. A verdade não está em nós. Esse é um momento também, meus queridos, para a gente confessar a Deus os nossos pecados. Baixe a sua fronte, coloque diante de Deus os seus pecados, sejam eles de ação, de omissão, de pensamento, de palavras, seja de que natureza for, na presença do nosso Deus, convém a pureza e a santidade. Oremos nesse instante.
Senhor Deus, contempla o coração de cada um de nós. Nós estamos confessando diante do Senhor que temos pecado, Senhor, de diferentes formas. E que isso se constitui um incômodo, mas diante do Senhor, uma grande ofensa. Nós queremos agradecer, ó Deus, porque através do sacrifício do Teu Filho Jesus, a nossa dívida, a nossa ofensa está sendo paga. Foi paga de uma vez por todas. E que nós podemos agora, Deus, quando nós peticionamos a Ti o perdão dos nossos pecados, já há crédito a Deus que nós podemos utilizar para que estejamos purificados nesse momento para a adoração, para a entrega, para a devida prestação de culto que é devida ao Senhor e que nós, como criaturas, mas também como filhos, podemos externalizar nesse momento, lembrando sempre de que o sacrifício de Jesus, o sacrifício remidor de Jesus na cruz, foi suficiente para garantir o nosso perdão. Ó Deus, dá ao nosso coração essa dimensão, Senhor, para que nós não estejamos obstruídos, impedidos, de alguma forma acomodados, mas que sejamos aqui, ó Pai, livres, alegres, cheios da Tua presença, para externar nossa gratidão pelo perdão maravilhoso que nós temos em Cristo. Oramos assim, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos continuar o nosso culto de adoração nesse momento, com a participação do nosso departamento de música. Lembrando os irmãos que no final do último cântico, os irmãos poderão devolver os seus dízimos e as suas ofertas como testemunho de que Deus tem suprido as nossas necessidades e que nós temos, sim, a provisão do Senhor nos nossos lares e que absolutamente nada tem nos faltado pelo poder, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos adorar o Senhor? Passamos a palavra ao departamento de música. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Hoje nós vamos continuar contando a história, do nosso Senhor Jesus, desde o seu nascimento, a sua infância, como luz que ilumina toda a humanidade, e por fim nos lembraremos, sim, de sua morte e sua ressurreição, cantando sobre a rude cruz, amém? Vamos adorar o Senhor. Noite de paz, noite
nesse último cântico. Você que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, pode fazer. Eu depois peço para o diácono, se estiver de plantão, possa orar agradecendo a Deus.
Obrigado, Senhor, por enviar teu Filho Jesus, o verbo que se fez carne para nos salvar dos nossos pecados, Senhor. Obrigado por este momento que pudemos alçar aqui os dízimos e ofertas e participar desse privilégio que é o sustento da tua casa e levar a mensagem a todo mundo para a salvação de todo o povo, Pai. Isso eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Nós agradecemos a participação do Departamento de Música, os irmãos podem sentar. Aproveito aqui para tirar a máscara. Os irmãos precisam evadir-se do local rapidamente. Mas, irmãos, é um prazer poder, mais uma vez, compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Nessa ocasião, nós exporemos o texto de Lucas, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 20. Peço a você que abra a sua Bíblia, mantenha ela aberta aí, nesse texto. O texto de Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso 20, vai dizer assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, na exposição da sua palavra. Da minha infância, a lembrança às crianças, né? Se não falasse, ia ficar aqui até o final, viu? Crianças, fiquem em pé, meus queridos. Professoras, também. Deus abençoe, meus queridos. Vão na santa paz do Senhor. Tá? Desculpem o esquecimento, tá bom? Muito bom. Você vê, né? Depois que lembra, até coraçãozinho a gente ganha. Meus queridos irmãos, da minha infância, e falando das crianças, né? Lembrei da infância, lembrei das crianças. Meus irmãos, na infância, uma das memórias que eu tenho do Natal é precisamente o presépio. A minha casa, a casa dos meus familiares, nós tínhamos o hábito de ornamentar a casa para o Natal. Tinha aquelas decorações características, tradicionais, árvores, bolas, pisca-pisca, mas principalmente o presépio é o que mais me chamava a atenção. Lá tinha um boizinho, né? Tinha um cavalo que parecia mais um jumento, né? E alguns outros animais,
A manjedoura geralmente era um berçozinho de madeira, né? Porque quando a gente vai ler o texto, a ideia que existe no texto é exatamente um coxo de animal que estava coberto de feno. Mas, quando a gente vê nos presépios das nossas casas, tem lá um bercinho arcaico, mais um bercinho. Olha aí, é madeira, desta forma. Então, essa imagem, ela de certa maneira, ela trazia significado. Por quê? Porque quando você olhava no meio do presépio, uma figura se destacava. Por incrível que pareça, não eram os anjos, não eram os animais, mas o que estava no berço, o menino. E essa imagem ela é tão interessante porque, por mais que nós tenhamos, na época que nós estamos vivendo, todos esses adereços do Natal, seja o Natal que é produzido pelo cenário da igreja, ou seja o Natal que é produzido pelo comércio, por todos esses adereços, com todos esses enfeites, com toda essa celebração, com a troca de presentes, com o congraçamento entre irmãos, entre família. Mas quando você para analisar o sentido do Natal, você começa a descobrir que o Natal sem Cristo fica totalmente descaracterizado. E aí, assim, até de maneira cômica, nós poderíamos dizer que o concorrente de Jesus no Natal, o símbolo que é utilizado e empregado, eles, no máximo, ele nos dá presentes, ou se dá a ideia que se dá presente, extremamente efêmeros e passageiros. Porque o único presente que dura e que subsiste eternamente é o presente que nós recebemos da parte de Deus através de Jesus. Salvador, salvação, perdão de pecados, reconciliação com Deus, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. É a mensagem do Natal. O Natal é em si a mensagem do Evangelho, meus queridos. Deus, no seu infinito poder e soberania, visita a humanidade, presenteando a humanidade com o que há de mais precioso, Ele mesmo. E Ele nasce de mulher. Ele habita entre os homens. Ele cresce em graça, em estatura entre nós. Nós vimos, conforme de João, a sua glória, a glória do unigênito do Pai, do único eternamente gerado a partir do Pai. É isso que significa a palavra unigênito. E quando nós olhamos para Jesus e quando vemos o que Jesus veio fazer, a obra que Ele veio realizar e da maneira como Ele fez, envolto de graça, de amor, de compaixão pela humanidade, pelo perdido, nós começamos a descobrir que Deus nos deu, de fato, um presente incomparável. Por isso, por mais que você dê um presente no Natal extremamente expressivo, oneroso, criativo, nada, absolutamente nada, se compara ao presente que Deus nos deu. Ele deu de si mesmo para nós. Jesus, portanto, o tema que eu gostaria de desenvolver com vocês aqui nessa noite, é o nosso presente de Natal. Então, alguém pode dizer assim, olha pastor, estou muito triste, porque nesse Natal ninguém me deu presente. Meu querido, você já recebeu um presente que não tem comparação. Os outros presentes que nós recebemos são apenas acessórios ao grande presente que nós recebemos da parte de Deus. Mas eu gostaria de analisar essa perspectiva de Jesus como um presente de Deus para nós a partir do texto. E aí eu queria que você entrasse um pouco no texto para que você entendesse o enredo dele. O que é que o texto começa dizendo? Que havia, naquela região onde Jesus está prestes a nascer, pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite.
E aí eu queria já de pronto informar vocês que os pastores, ou a classe de pastores naquela época, né, qualquer semelhança não é mera coincidência, mas não era uma figura muito bem-vinda, muito bem vista. Os pastores eram sinônimos de trapaceiros, os pastores eram sinônimo de pessoas que faltavam com a verdade. Eu estou me referindo aos pastores que cuidavam dos rebanhos, tá, irmãos? Vocês podem estar aí na mente de vocês pensando outra classe, né? Eu estou falando daqueles que cuidavam de ovelhas, daqueles que ficavam nos lugares ermos. E esses eram, inclusive, considerados à margem da religião. Por quê? Porque eles viviam no campo. Eles dificilmente participariam das festividades. Eles participariam raramente dos sacrifícios. Porque o ofício que eles desenvolviam era um ofício que, de certa maneira, gerava uma segregação desses homens. No entanto, o texto trata desses pastores quebrando esse parâmetro que seria esperado na época como pastores distintos. E nós percebemos isso na maneira como eles reagem, como eles tratam a notícia que é trazida pelos anjos. Primeiro aspecto que fica evidente aqui em relação a esses pastores está aí no verso 9. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Veja só o que é que está acontecendo. A presença angelical é sentida. De repente, eles estavam cuidando do rebanho. De repente, o anjo se aproxima. Eles não praguejam, eles não tentam fazer uma barganha, eles não criam um expediente para levar vantagem, eles simplesmente temem o que está acontecendo. E é até interessante, porque se você observar bem a estratégia que foi usada pelos anjos, foi extremamente oportuna. Porque no verso 9, vem um anjo e fala com eles, eles já temeram. Você já pensou se de repente acontecesse o contrário, comparando o que aconteceu no verso 13? Porque o verso 13 diz que uma milícia celestial, um exército dos céus desce. Já pensou qual seria o susto? Se com um anjo eles já temem, e se fosse um exército celestial? Veja que até nesse detalhe Deus trabalha de uma forma para não aterrorizar aqueles homens. Vem primeiro um anjo e anuncia, desce um anjo, a glória do Senhor brilhou. Eles ficaram atemorizados, eles temem diante da presença de Deus. Mas no verso 10, o anjo já acalenta os seus corações quando ele diz: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será também o povo, ou será também para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, e isso vos servirá de sinal. E na sequência é onde acontece aí a descida da milícia celestial. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer para que você entre mais ainda no texto, que vai ser respondida com o verso 15, é qual é a reação que os pastores têm depois que o anjo anuncia o evangelho para eles. Porque o que os anjos estão fazendo aqui, do verso 10 até o versículo 12, é expressamente anunciar o evangelho. Veja a reação deles na parte B do versículo. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então, esses pastores eram diferentes. Não só eles temiam na presença de Deus, algo que muita gente boa não teme, mas eles também estavam ávidos por saber mais sobre Jesus. Sabe, irmãos, no Natal, e aqui eu já aproveito para fazer duas aplicações breves para nós, se tem duas realidades que adornam muito bem um Natal cristão, são esses que nós encontramos aqui nos pastores. Diante do anúncio do Evangelho, diante da presença de Deus, cabe a nós temor
e desejo de conhecê-lo mais e melhor. Meus irmãos, não é possível que a gente passe Natal após Natal e nós não conheçamos aquele que está sendo homenageado. E aqui eu queria propor para você uma reflexão. Imagine você, qual foi o dia do seu nascimento? Responda para você, porque senão vai ser uma mistura. Eu nasci, por incrível que pareça, no dia 21/7/1975. Não parece, né? Não parece, é verdade. Mas eu nasci nessa data. E todos os anos, no dia 21/7, no dia 21 do mês de julho, a minha esposa, o meu filho, eles fazem uma comemoração e, por vezes também, a igreja não se esquece e eu sou homenageado por esse. E eu fico muito feliz, porque aí tem presente da esposa, tem presente do filho, tem presente da igreja, tem irmão que liga mandando mensagem, tem irmão que manda declarar. Cada texto bonito, falando do quanto ama o pastor, do quanto o pastor é uma pessoa preciosa, maravilhosa na vida dele. Eu fico assim, gente, mas é muita graça, viu? Para esses irmãos amarem assim, para essa família me amar desse tanto, e os amigos, e é sempre muito bom. Nas redes sociais bomba, né? Comentários, né? De feliz aniversário, e bênçãos, e bênçãos, e bênçãos. E eu fico todo. Tanto é que a minha depressão acaba exatamente no dia 21. Porque até o dia 21 eu estou preocupado que eu estou ficando mais velho, mas no dia 21, com todas as manifestações, eu fico extremamente feliz. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer para você, e você se colocasse no meu lugar, você se sentiria feliz por isso? Das pessoas lembrarem do seu aniversário, das pessoas te presentearem, das pessoas tomarem o cuidado de fazer lá aqueles textos, aquelas dedicatórias belíssimas lá no seu Facebook, ou no WhatsApp, mandar aquelas mensagens. Você gostaria disso? Você gosta disso? Agora, vamos supor que nesse ano de 2022, você completasse mais um ano de vida, ninguém mandasse nenhuma mensagem para você. Nem Facebook, nem WhatsApp, nem Orkut, nada. Nem mensagem de texto. Ninguém fosse na sua casa, ninguém fizesse referência, as pessoas da família estivessem absolvidas com os problemas e elas dissessem, olha, não lembrei. Qual seria a sensação que você teria em ser esquecido no dia do seu aniversário? Eu fico pensando, se nós somos pecadores e o desejo do nosso coração seria trucidar a todos, agora pensemos, meus queridos irmãos, como que Jesus pode ser esquecido de uma data tão especial como essa? Ele que é o ente divino, ele que veio e se entregou por amor de nós, ao nosso favor. Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele que compõe o ser mais importante de todo o universo. Como que ele pode ser trocado por esta proposta comercial do Natal? Como ele pode ser esquecido nos momentos onde nós temos a oportunidade de compartilhar com os nossos familiares? Por isso, meus irmãos, a mensagem que nós aprendemos nesse texto é para hoje. Temamos como aqueles pastores e tenhamos desejo de conhecer e fazer Jesus conhecido na vida das pessoas. O Natal tipifica isso para nós. Mas é claro que o Natal, num segundo prisma, traz uma mensagem. Nós temos a referência a um nascimento, nós temos o Salvador, o Senhor, mas há também uma mensagem. E a mensagem está expressamente naquilo que o anjo vai dizer. Não temais, eis aqui vos trago boa nova, uma boa notícia, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Veja só o que é que acontece, verso 16. Quando os pastores, eles entram em conselho e vão à cidade, vão a Belém, para se inteirar dos acontecimentos. Verso 16 diz: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Num contexto, no enredo que nós temos aqui, nós sabemos que havia uma grande demanda populacional que estava ali em Belém para o recenseamento, e eles não estavam encontrando lugar para ficar, e eles ficaram apenas num estábulo que foi cedido por alguém. Nós sabemos de tudo isso. Agora, pensa comigo, vocês que são matemáticos aí, qual é a probabilidade de uma criança que está recém-nascida ser encontrada numa manjedoura? Pensa, numa noite, onde várias caras de joelho nascem, uma cara de joelho está numa manjedoura. Qual a probabilidade disso? Mas esse é o sinal que o anjo dá. Jesus seria encontrado em uma manjedoura, símbolo de simplicidade. Mas mais do que isso, meus queridos, símbolo de compaixão pela humanidade. Porque todos os eventos que tratam do estado de humilhação de Cristo falam sobre isso. Deus se compadeceu de nós e habitou entre nós. A expressão que João usa lá no primeiro capítulo do seu evangelho é tabernaculou entre nós. E como é que Deus faz isso? Através de Jesus. A entrada de Cristo é com toda a humildade e simplicidade de uma criança. Mas o significado e a importância desse evento marca a história de toda a humanidade. Este é o Evangelho. O Evangelho não é ostentação, o Evangelho não é de alguma forma show pirotécnico, o Evangelho não é você ter uma boa plataforma de marketing. O Evangelho é a expressão do amor de Deus que entrega o seu Filho por nós. O nascimento do Filho de Deus, é isso que o anjo vem anunciar. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salvador e Senhor. E estas bênçãos decorrentes do nascimento de Jesus imperam, persistem na vida da igreja até os nossos dias. Daí, meus irmãos, no Natal, aí cabe uma terceira aplicação. A mensagem que precisa ser anunciada é a mensagem do Evangelho. Por que outra? Se a principal é essa. O Evangelho, salvação. Mas não simplesmente salvação. Guia, luz, condução, Senhor. E aí eu diria, e aí eu abro um parênteses para dizer, meus irmãos, cuidado com essa dicotomia, viu? Tem gente que quer Jesus como Salvador. Se eu perguntasse assim, os irmãos querem ser salvos? Os irmãos vão dizer, amém, pastor? Não é assim? Mas Jesus não é só Salvador. Ele também é Senhor. Ele nos salva, mas Ele também nos conduz de acordo com a sua instrução. Lembre-se disso, o Natal é um momento para nós refletirmos sobre o Evangelho e nós reconhecermos o senhorio e a salvação que nós temos da parte de Deus com o Senhor Jesus Cristo. Mas já chegando para o final dessa mensagem, eu gostaria de sequenciar o texto, mostrando para vocês, a partir do verso 17, e vendo, divulgaram que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Ora só, olhe bem, os pastores que tinham temor, que ouviram a mensagem do Evangelho, que se interessaram a conhecer mais e melhor de Cristo, se tornam agora agentes de evangelização e são missionários natos. Foi o curso de missão mais rápido que a gente vai encontrar na Bíblia.
Ele acabou de receber a instrução e ele já sai adiante falando. Porque o evento, de fato, foi marcante na vida deles. Eles ficaram admirados com as coisas referidas pelos pastores, diz o verso 18. Ou seja, não só os pastores anunciaram, mas a quem eles anunciaram, a mensagem chegou com muita força. Eles falaram com entusiasmo. Ora, meus irmãos, alguém que quebra a sua rotina, sai do meio do rebanho, vem para a cidade, chega na cidade à procura do menino, para se inteirar do nascimento do menino, fala a respeito de tudo que o anjo havia dito para eles. Vocês acham que isso traz impacto? Agora imagine se nós estivermos nesta condição, largarmos as nossas prioridades, sairmos da nossa zona de conforto, irmos em direção às pessoas e anunciarmos a Cristo para essas pessoas. Vocês acham que isso vai ter algum impacto? Mas isso é esperado de todos nós. O próprio Senhor Jesus, quando Ele vai assunto aos céus, Ele diz à igreja: ide por todo mundo e pregai o quê? Pregai o Evangelho. Fazei discípulos de todas as nações, anunciando todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta missão da igreja que está sendo vista aqui nos pastores. Mas fechando, meus irmãos, verso 19 e verso 20, na minha opinião, traz uma das notas mais singelas e mais belas que nós encontramos na Bíblia. A postura de Maria diante do nascimento de Jesus. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Essa expressão que Maria guardava no coração, ela é uma expressão extremamente bela. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é que Maria estava guardando no coração mesmo? Vamos lembrar? Qual é a primeira informação que Maria tem? O anjo aparece para ela e diz: você vai ser uma virgem que se engravidará. Primeira notícia que Maria recebe. Segunda notícia, a fala do seu noivo dizendo: olha, Maria, já conversei com o anjo, está tudo resolvido. Ele me disse isso, confirmou a sua história. Estou falando de uma maneira assim, mais corrida. Agora, Maria está escutando quem? Os pastores que chegam para visitar. E aí deixa eu fazer uma correção aqui no presépio de muitos de vocês, né? Eu não sei se vocês se lembram disso, mas quando a gente era criança, no presépio, tinha 3 reis magos, não tinha? Mas era batata, gente. E tinha até os nomes. Embora a Bíblia não fale, mas aparecem os nomes desses 3 reis magos. Uma coisa eu preciso dizer para vocês, meus amados irmãos, não existe nenhuma base escriturística para dizer que os reis magos estavam ali, naquele momento, onde os pastores se fazem presentes. Talvez seja esse momento posterior que os reis magos tenham também trazido as suas ofertas, né? O ouro, incenso e mirra, que também foi guardado futuramente no coração de Maria. Mas no momento nós estamos aqui, Maria guardando as palavras dos pastores, junto com esses outros contextos que eu já mostrei para vocês. Ela guarda no coração. Percebem isso? E o texto dá a entender, e aí você vai olhando a trajetória de Maria, é que com o tempo ela não só entende todos aqueles fatos que estavam acontecendo com a sua vida, e entende também todos os fatos relacionados à criança, e entende a posição de Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, ao ponto de que a trajetória de Maria é uma trajetória de salvação. Ela crê em Jesus, ela confia em Jesus, e Jesus se constitui o seu único e suficiente Salvador. Olha que coisa maravilhosa. E por que isso aconteceu? Qual é a expressão do verso número 19? Guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Irmãos, todos aqui que são mães, eu acredito que tem um bom número, sabe que o nascimento de um filho é algo impressionante, não é verdade?
Irmãos, eu fico assim abismado como é que eles têm a capacidade de desmontar todo o nosso planejamento. E no primeiro choro, no primeiro tapa que recebe do médico, quando abre aquela goela, né? Parece que aquele choro apaixona. As mães já começam até verter o leite com o cheiro do bebê. É impressionante. O menino chora e o leite começa a descer. Uma criança, o nascimento de um filho marca a nossa história. Marcou também a história de Maria. Agora você pensa, nasce uma criança e ela escuta. Esse é especial. O nome dele vai ser Jesus. Ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Esse é filho de Deus. Você já parou para pensar de quantos recortes Maria guarda no coração sobre Jesus? E o desafio para nós nessa noite é exatamente esse, meus irmãos. A mensagem do Evangelho não foi dada para nós para que nós lembrássemos hoje e esquecêssemos amanhã, mas foi dada para que nós guardássemos no coração. Guarde a mensagem de Cristo no seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe, fortaleça e nos conceda esta graça. Meus irmãos, no final da mensagem, nós vamos concluí-la nessa noite com uma participação especial da nossa irmã Daniela Smith. Smith ou Smith? Ah, tá. Então é esse. Muito bem. Eu queria convidar a Dani aqui à frente e passar o microfone para ela. Só um minuto. Tanta paz, santa paz, já anoiteceu, tão tranquilo está, terá sido numa noite assim. Imagine um anjo a contemplar a ternura de Maria, olhar que o rei nasceu. Um de nós, menino Deus nasceu, Deus se fez um de nós, que amor grandioso, maravilhosa luz, envolve ali Jesus na noite em Belém. Homem Deus se fez um de nós, Cristo Rei nasceu, Deus se fez um de nós, naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós. É noite.
Muito obrigado, Dani. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião nessa noite. Antes, porém, eu acredito que tem duas pessoas aqui que estão extremamente ansiosas para chegar ao final dessa reunião, porque hoje serão recebidas na nossa igreja na qualidade de membros comungantes da nossa igreja. Queria convidar aqui à frente a Camille, é assim que ela gosta de ser chamada, e a Rafaele, tá? Que viesse aqui à frente. Meus irmãos, durante praticamente um ano, nós temos caminhado, temos nos reunido todas as quartas-feiras. Vocês acreditam nisso? Presencialmente. De vez em quando a gente tem que puxar a orelha dessas meninas, com relação ao horário das nossas aulas, mas pela graça do bom Deus, nós chegamos ao final e hoje o nosso conselho examinou as irmãs e elas se encontraram aptas a professar a fé. A Rafaela está vindo da Igreja do Evangelho Quadrangular e a Camila está vindo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira de Conchal. Temos até alguns representantes aqui de Conchal também aqui nessa noite, que são os pais da Camille, que estão aqui presentes. Só para que vocês associem, a Camille é irmã da Abiquele. Portanto, nesta implicância, cunhada do Adilson, o mais novo diácono aqui desta igreja, tá certo? Muito bem. Eu queria convidar os presbíteros aqui à frente, que estão presentes, os novos também, o presbítero Wellington, o presbítero José Dilson Júnior. Aqui nós temos velha guarda e nova guarda, todo mundo junto, Pode ficar aqui do lado, por favor. Fiquem 2 de cada lado aí. Lá, Sidão. É bom que mistura, Não ficar, vai equilibrar. As nossas irmãs já foram batizadas na infância em uma igreja genuinamente evangélica, portanto, não há necessidade de batizá-las novamente, mas passo a fazer agora algumas perguntas da profissão de fé. Vocês aceitam a Deus, o Pai por vosso Pai, e a Deus Filho como o único Salvador, a Deus o Espírito Santo como o santificador e consolador? Prometem continuar nessa fé e, com o auxílio da graça divina, cumprir todos os deveres nela, ou todos os deveres dela, no uso diligente dos meios de graça, na sujeição às autoridades desta igreja, na paz e no amor dos irmãos? Prometem? Eu recomendo, diante de Deus, que vivifica todas as coisas, diante de Jesus Cristo, que sobre o Pôncio Pilatos fez uma boa confissão, que guarda esse pacto sem mácula nem repreensão até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome da Igreja de Jesus Cristo, seu Senhor e cabeça, sejam bem-vindas. Eu recebo vocês a plena comunhão com o povo de Deus e profiro uma bênção sobre vocês, que está lá em Números, capítulo 6, verso 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Igreja, como é que a gente responde a pergunta? Domingo passado, vocês já fizeram um ensaio, hein? Os irmãos recebem esses amados aqui na comunhão da igreja? Sim. Muito bem, sentir firmeza. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus, confirma a profissão de fé que essas amadas irmãs fizeram diante do Senhor e traz, ó Deus, sobre a vida delas temor,
desejo de conhecer mais e melhor o Senhor Jesus. Faz delas, ó Deus, agente das tuas missões, da evangelização, e conserva no coração delas, ó Deus, a mensagem, a boa nova que nós temos em Cristo. Nós oramos assim, no nome de Cristo e para o louvor da sua glória. Amém. Sejam bem-vindas. A família pode vir, se quiser, para poder tirar uma foto aqui com elas, né? Os irmãos podem trazer um lencinho daí também, porque a enxurrada já está passando aqui, tá certo? Os familiares podem vir para tirar uma foto. Receba os cumprimentos dos presbíteros enquanto isso. Vocês podem tirar uma foto juntos. Chega, Rafael, aqui também, Rafael. Vai sair sem tirar foto, não. Você vai ficar aqui junto, fica junto. Todo mundo na foto. Ou um representante aqui, a Maria. Afinal, é uma candidatura em curso aí, né? Muito bem. Façam um sorriso aí para ficar atrás da máscara. Amém, amém. Irmãos, sem máscara só lá fora, tá? Deus abençoe, meus queridos, e na santa paz de Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião, como eu disse para vocês. Nós temos alguns avisos para dar para a igreja. Primeiro aviso, meus amados irmãos, está relacionado ao período de férias pastoral. Nós estamos saindo de licença. Agora, no dia 27, nós tínhamos 2 licenças atrasadas, que nós não tivemos condição de tirar nesse período do ano. Então, nós vamos tirar no dia 28 ao dia 31, está aí escrito no boletim. E a partir de 1º de janeiro, nós estamos de férias e só retornaremos no final de janeiro, se Deus assim permitir essa graça para nós, irmos e voltarmos. Qual é que é importante em relação a isso? Que as atividades da igreja vão acontecer normalmente a cargo dos líderes, dos presbíteros da nossa igreja. Eles já estão escalados com relação à classe única que funciona aqui em janeiro, na escola dominical. Nas liturgias da noite e nas pregações, nós teremos o nosso corpo de presbíteros servindo. E vocês terão, nesse mês de janeiro, a estreia de 2 novos pregadores 0 bala. Então, vocês terão a oportunidade de já ouvir a pregação, primeiro, inclusive, do que o pastor. Vocês vão ouvir a pregação do presbítero Wellington, conhecido como Tom, e do presbítero José Dilson Júnior, conhecido como Júnior, aqui na igreja. Não só a pregação, mas também a liturgia e os estudos que eles vão proferir. Espero que vocês gravem. Eu gravo para mim poder depois, né, fazer a crítica da mensagem, do sermão, né? Como eu faço com todos os outros, né? Todos os outros, depois da mensagem, eu chamo para a gente poder acertar alguns pontos, algumas coisas. Mas assim, que Deus abençoe, meus queridos, durante esse período. Deixo a igreja na mão dos oficiais da igreja. E na minha ausência, nós temos um vice-presidente do conselho, que é o presbítero Plínio. Então, os irmãos, tendo alguma emergência, alguma situação, vocês podem procurar o vice-presidente do conselho. Pastor, e o senhor vai ficar incomunicável? Exatamente, meu querido. Tá? Você vai mandar mensagem, eu só vou visualizar no final de janeiro, durante esse período, viu? Se Deus me conceder essa graça, né, e conseguir preservar minha esposa também em relação a isso. Tá certo? Mas, meus queridos, fiquem na santa paz do Senhor. Segundo aviso importante. Irmãos, durante o mês de janeiro, na primeira semana de janeiro, nós temos a semana de oração. E aí é um ponto que nós precisamos ainda definir: quem se responsabilizará por abrir a igreja e ficar na condução desses momentos de oração aqui na igreja. Assim que nós tivermos uma definição, espero que nós a tenhamos o quanto antes, essa informação estará publicada no boletim da igreja. Tá bom? Então, esse é o segundo aviso. Com relação ao período de acampamento,
um período que vem subsequente aí, que é o mês de fevereiro, nós estamos pretendendo acampar a Igreja Presbiteriana de Araras com a Igreja Presbiteriana de Pirassununga, com a Igreja Bom Sucesso e com a Igreja Monte Sião. Então, uma de Araras, uma de Pirassununga e 2 de Leme. Então, os irmãos vão recebendo as informações aí com relação ao acampamento, divulgando e se preparando para esse acampamento que nós teremos no período de recesso de carnaval. Tá certo? Acredito que não faltou nenhum aviso, né? Penso que não. Se faltou o aviso, irmãos, que é bem provável que falte, depois vocês olhem no boletim, tá? Vai estar as informações que são necessárias. Meus queridos, vamos ficar em pé? Queria convidar os irmãos a estarmos orando nesse momento, uns pelos outros. Nós temos pessoas aqui muito felizes na nossa igreja nessa noite, mas temos pessoas também muito tristes por conta das perdas que foram acumuladas durante esse ano. Nós temos pessoas muito esperançosas, mas nós temos pessoas também sem perspectiva nenhuma para 2022. E a questão é, aonde nós vamos encontrar alento, fortalecimento e condições de sermos bênção na vida uns dos outros? E a resposta já foi dada aqui nessa noite. Então, ore pelo seu irmão que está próximo a você, essa pessoa que está no seu banco aí, ou nas imediações do seu banco. Tenha a liberdade de agora perguntar a ela se tem algum motivo em especial de oração. Esse é um momento para nós também estreitarmos a nossa comunhão. Se a pessoa não quiser falar nada, você ora pela vida dela de modo geral, tá bom? Pergunte, meu amado, pergunte aí, pergunte. É para quebrar o protocolo mesmo. Nós ainda temos 3 minutos para essa oração. Amém. Amém, meus queridos.
Muito bem. Receba a bênção, meus irmãos, nesse momento. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Ou está à porta para cumprimentá-los. Aproveite, cumprimente.